tarde, colegas da rede. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio, dia da gente trazer o fechamento de vendas para todos vocês. Geralmente a gente traz até o terceiro dia útil, mas a gente está antecipando para hoje, tendo em vista que amanhã a gente tem a nossa reunião regional com todos os concessionários da região 3 e não ia dar tempo da gente conseguir desenvolver um bom vídeo, então a gente está trazendo os números de abril hoje para todos vocês. Vamos acompanhar comigo na tela esses indicadores. A gente começa analisando a indústria de 2025 versus o mesmo período do ano passado, emplacamento e market share numa indústria total. Quando a gente olha, a indústria ela foi 10 mil carros menor, mas é importante a gente destacar que em abril de 25 tivemos 20 dias úteis e em abril de 24, 22 dias úteis. Então a conta correta a se fazer é a média de vendas por dia útil. Então a comparação está dentro desse quadradinho vermelho. Então, a gente teve um aumento do volume de vendas por dia útil na indústria de 4,2%. Quando a gente olha esse mesmo cenário dentro da Volkswagen, a gente teve um aumento um pouco maior quando a gente olha para o ano passado, um aumento de 6,3%. Isso refletiu no market share, consolidado ali na segunda posição, com 16,4% de market share, crescendo 0,3% versus o ano passado. A gente vê uma recuperação da Fiat, vê uma queda um pouco mais expressiva aí da GM, a Hyundai também com o crescimento e a Toyota praticamente no 0 a 0 e todas as demais marcas aí no gráfico. Quando a gente olha esse mesmo cenário, mas analisando o número de varejo, a indústria foi praticamente a mesma. Ela caiu 10 mil carros, mas quando a gente olha em dias úteis, ela foi praticamente igual, caindo ali 0,4%. Na Volkswagen a gente enxerga um cenário um pouco diferente, cresceu quase 13% versus o mês passado, fechando com 12,7% de share e um crescimento de 1,5%. É importante a gente destacar que no mês, isso aqui é comparativo com abril de 24. Quando a gente compara com março de 25, a gente fechou com quase 14% de market share, foi líder no varejo e tinha um objetivo para esse mês de abril aqui um pouco maior do que esse realizado. Então a gente teve um bom resultado versus abril de 24, mas um alerta em relação a março e um alerta em relação ao objetivo que tinha estipulado para esse mês de varejo, apesar de ter sido um bom resultado e a gente ter fechado em segundo lugar. E aí todas as demais marcas para que vocês possam fazer a comparação. O grande crescimento dessa indústria como um todo ele vem de vendas diretas, que em volume foi praticamente o mesmo volume, mas em dias úteis cresceu quase 10%. E aqui a Volkswagen tem um número um pouco menor, cresce 2,4%, fecha com mais de 20% de participação de mercado, mas cai 1,3% versus o mesmo período do ano passado, e vocês conseguem ver todas as flutuações das outras marcas. O mercado de venda direta é mais volátil, vocês veem que as marcas ganham e perdem um percentual bem maior em relação ao ano anterior do que quando a gente compara com o varejo. E a gente vê aqui que 98 mil carros de vendas diretas emplacados e 98 mil carros também de vendas no varejo, ou seja, 50% da indústria foi de venda direta e os outros 50% foi de varejo. Quando a gente olha o que aconteceu aí no chão de loja, e foi aquilo que eu comentei agora de pouco, a gente vê que tivemos um varejo, uma baixa de AAK região a região de mais ou menos 12 mil carros, e aí vocês acompanham região a região. Quando a gente compara com o mesmo período de varejo de abril de 24, e aí olhando, fazendo a conta por dia útil, a gente tem aqui que o nosso varejo por dia útil foi 8% melhor, não foi melhor na região 1 e não foi melhor na região 4, todas as demais regiões foi melhor analisando em relação a dias úteis, e o destaque é o Nordeste, que cresce quase 44%. Mas quando a gente olha, que é o quadrinho em azul, versus o varejo de 25, a gente vê uma involução importante. Praticamente todas as regiões caíram no varejo versus dias úteis. Então, no mês passado, a gente vendeu, no mês de março, 13.300 unidades, e no mês de abril foram 12 mil carros, ou seja, quase 1.300 carros a menos vendidos, e que deu esse efeito aqui, então, desse alerta que a gente colocou, ou a dificuldade que a gente colocou no varejo do mês de abril de 2025. Em dias de estoque, a gente fechou mais ou menos com 50 unidades,
E aqui muita atenção ao crescimento dos dias de estoque. A gente vê um crescimento grande. Esse dias de estoque reflete exatamente esse crescimento do estoque que a gente comentou. Quase 1.800 unidades a mais no estoque da rede, ou seja, a rede fechou com estoque final de 19.500 carros versus um começo de estoque de perto de 17.800. Ou seja, uma evolução grande dos dias de estoque, e aí é um ponto de bastante atenção que a gente vai falar bastante daqui em diante. Vocês conseguem acompanhar todos esses indicadores região a região para poder comparar aí com o seu negócio. Bom, como vocês puderam acompanhar, foi um mês bastante desafiador, um mês difícil de varejo. A gente achou que a performance do varejo fosse até ser um pouquinho melhor. A gente teve alguns problemas pontuais em alguns modelos. Eu vou falar um pouquinho aqui de contramedidas ou de ações que a gente conseguiu junto à montadora para poder possibilitar um varejo melhor. Mas acredito que vai ser um bom mês de maio, um mês bastante longo, uma indústria que deve passar dos 200 mil carros. Ficamos muito perto disso no mês passado, então a gente deve ter aí um mês bastante otimista. Lógico que a coisa mais importante do mês é o lançamento do Tera para todos os concessionários, então a partir daí a gente vai ter um novo momento. Mas falando um pouquinho aí das ações do mês de maio e aquilo que a gente ganhou de novidades, né? Então a melhoria das ações, tanto do Nivus Comfort quanto do Nivus High, era algo que a gente vinha pedindo. Já tinha entrado a ação do Nivus High, mas o Nivus Comfort tinha descolado um pouco, agora ele entra com uma ação um pouco maior, um pouco melhor. A gente acredita que isso possa dar resultado, mas a gente vai monitorar. Mas sem dúvida nenhuma, era um carro de ataque e foi um carro que o High performou bem no mês passado, mas o Comfort não tão bem assim, então era um carro que a gente precisava atacar. Boas notícias, que são a manutenção dos bônus adicionais T-Cross Comfort e T-Cross High, e aí a bônus adicional de trade-in para o Virtus Exclusive e para o Virtus Highline, que sem dúvida a rede estava precisando. A gente tem altos dias de estoque e a gente tem que tomar cuidado. Já falei bastante disso, a gente precisa ter uma atenção especial com a gestão do estoque. Falei no mês passado e falo de novo. Esse é um mantra, é um ponto que a gente precisa atacar todos os dias. Lógico, atacar o varejo, tentar vender mais com boa rentabilidade, mas ter uma boa gestão de estoque. A gente está em vias de ter mais um aumento da taxa de juros, isso deve impactar ainda mais o custo do Forplan, então precisa ter uma gestão de carteira, uma gestão de estoque muito afinada, muito mesmo. Então esse é um ponto de atenção que a gente pede para todos os concessionários daqui em diante. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um ponto de atenção ainda maior do que ele já foi até agora, ok? Esses eram os dados do mês de abril e a gente volta aí no decorrer da semana com mais informações. Um abraço a todos.